Olá, eu sou Isabela Peixoto, eu sou aluna de mestrado do ITA, e eu vou apresentar um trabalho intitulado Projeto Conceitual da Missão PariSat-BR para monitoramento de incêndios florestais. Os outros autores desse trabalho são a Raquel Cordeiro da Silva, o Alessandro dos Santos, o Vitor Mira e os professores Willer Gomes dos Santos e o Pedro de Albuquerque. Esses são os tópicos dessa apresentação. Primeiro eu vou fazer a introdução sobre a missão PariSat-BR, depois descrever brevemente o processo SME, em seguida falar sobre os projetos da carga útil, projeto da órbita, dos subsistemas de propulsão, do ADCS, que é o sistema de determinação e controle de atitude, depois o OBDH, ou computador de bordo, em seguida os subsistemas de comunicações, de energia, os modos de operação e, por fim, as considerações finais. As queimadas florestais afetam negativamente não só aspectos ambientais, mas também econômicos e políticos de um país. E um país como o Brasil, que possui mais de 60% do território coberto por florestas, é importante ter meios para a detecção e monitoramento dessas queimadas. Satélites são uma boa forma de monitorar grandes extensões de território. No Brasil, a gente tem exemplos do CIBERS e o Amazônia 1, do INPE, que monitoram as florestas brasileiras. E nesse trabalho optou-se por reduzir o escopo de monitoramento à Amazônia Legal, que já representa uma área de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então será apresentado o projeto conceitual da missão PariSat-BR, que é uma missão fictícia, e o desenvolvimento desse projeto foi baseado no processo de engenharia de missão espacial, cuja sigla em inglês é SME. Tá, então agora o processo SME. O processo SME define 4 etapas de decisão. A primeira é definir os objetivos e restrições, depois definir conceitos alternativos de missão, avaliar esses conceitos e, por fim, definir e alocar requisitos de sistemas. Esse é um processo iterativo e a cada iteração são refinadas as estimativas de projeto e a qualidade da solução evolui. Da declaração da missão é possível extrair os objetivos, os stakeholders e os requisitos e restrições. Como objetivo primário foi identificado detectar e identificar incêndios florestais no território brasileiro. Os objetivos secundários são monitorar incêndios florestais em outros países, coletar dados estatísticos sobre incêndios e a floresta de forma geral, e ainda mostrar para a opinião pública uma preocupação com as questões ambientais. Nos stakeholders, o cliente primário é o Ministério do Meio Ambiente, o cliente secundário seria o governo federal, o responsável pela operação seria o COP, e os usuários finais, o Corpo de Bombeiros, o CENISPAM e o IBAMA. Aqui são listados alguns dos requisitos principais, então qualquer ocorrência de incêndio deve ser informada em até 12 horas. O sistema precisa operar ininterruptamente, fornecer imagens com resolução de 5 metros, ter um tempo de vida mínimo de 5 anos e é importante que seja um sistema de baixo custo. Agora sobre a carga útil. Então, para identificar as queimadas, optou-se por um sensor de imageamento nos espectros óptico e infravermelho próximo, que é uma alternativa barata às câmeras infravermelho. Uma questão que pode surgir é como diferenciar nuvens de fumaça no espectro óptico. E isso é possível pela análise dos comprimentos de onda refletidos, já que a nuvem é basicamente água e na fumaça há outras partículas. Então agora é o projeto de órbita. A determinação da faixa de altitude foi considerado o tempo de reentrada, que deve ser entre 5 e 25 anos. A análise foi feita baseada em um modelo analítico com um coeficiente balístico de 108,9 km por metro quadrado. Para definir a inclinação, foi considerada a cobertura para latitudes entre 5 graus norte e 15 graus sul, que é a faixa de latitude que compreende a Amazônia Legal. E a partir das análises, concluiu-se que uma faixa de altitude desejável seria
entre 460 e 520 km e uma inclinação de 8 graus. Agora, o subsistema de propulsão. As características consideradas para o projeto são as seguintes: a massa seca do satélite de 20 kg, o ΔV total seria 50 metros por segundo, o maior ΔV parcial 5 metros por segundo, os propulsores com impulsos de 1 a 10 mN, seriam 4 propulsores, e o tanque de propelente seria feito de titânio. Dentre os 3 sistemas avaliados, que foram o sistema de gás frio, monopropelente e bipropelente, o sistema de gás frio foi escolhido pela simplicidade e baixo custo. E dentre os possíveis gases, o butano foi escolhido por apresentar a melhor relação massa-volume. Então, ele não adicionaria nem muita massa, nem muito volume extra ao sistema. Essas são as massas do sistema de gás frio, que ficou com um total de aproximadamente 6,5 kg. Agora, o subsistema DCS. No projeto desse subsistema foram considerados os seguintes requisitos. O primeiro é baixo custo, então optou-se por eliminar manobras de atitude ou SLIO. A acurácia deve ser de 5 graus e é necessária a estabilização em 3 eixos. Dados esses requisitos, a estratégia de controle escolhida foi o gradiente de gravidade com momentum bias e foi feito o dimensionamento das rodas de reação e bobinas magnéticas. Por posse desses dados, foram selecionados componentes comerciais capazes de atender às especificações, e para sensores foram escolhidos um sensor solar para manter a acurácia e um magnetômetro que pode operar no caso de indisponibilidade do sensor solar. Agora o OBDH. Essa é a arquitetura que foi concebida para o computador de bordo. Então, seriam 2 CPUs operando de forma independente para garantir a redundância e evitar que haja perda de dados no caso de falhas. O software embarcado deve ser capaz de fazer o comando, gerenciamento de dados, controle de atitude, articulação, proteção de falhas e deve ter um sistema operacional. Da análise de tempo e dimensionamento, concluiu-se que é necessária uma memória embarcada de 29 GB e uma margem de tempo de 25%. Esse é um close na arquitetura, então, como eu comentei, da questão da redundância dos CPUs independentes. O computador de bordo é responsável por processar os comandos recebidos da estação terrena e também por fazer o downlink dos dados da carga útil e de saúde dos subsistemas, que ficam armazenados temporariamente na memória a bordo. Agora o subsistema de comunicações. Para o projeto desse subsistema, a primeira etapa foi a determinação da banda de operação. Para isso, devem ser consideradas as visadas com a estação terrena. Então, considerando uma estação localizada a 15 graus sul de latitude, o satélite teria de 7 a 8 visadas diárias, com a duração máxima de 7 minutos. A seguir é calculado o volume de dados. Isso foi feito considerando uma câmera com 640 por 480 pixels de resolução, 12 bits de profundidade, que quer dizer que cada pixel ocupa 12 bits, e uma taxa de 145 frames por segundo. Foi considerado que as observações teriam duração máxima de 7 minutos, e isso geraria um total de 28 GB por observação. Então, a taxa de transmissão mais adequada seria de 600 megabits por segundo, e a banda de operação deve ser a banda X. Também é feita o cálculo da potência do receptor para os enlaces de subida e descida. E nos 2 casos, concluiu-se que seria necessária alguma forma de amplificação do sinal ou receptores de alta sensibilidade. Agora, o subsistema de energia. No projeto desse subsistema, primeiro é necessário dimensionar a fonte de energia.
Nós escolhemos células solares com geração de aproximadamente 305 watts, uma área de 1,5 m² e uma massa de 12 kg. O armazenamento seria por baterias de íon lítio recarregáveis. E, para controle e regulagem, foi escolhida a técnica DET, devido à baixa complexidade, menor massa e custo. Nessa técnica, a energia é transferida diretamente do painel solar para o barramento de potência. Na distribuição, o controle seria centralizado, já que é um satélite pequeno, e a operação seria em baixa tensão DC, que é como os subsistemas operam. Então, os modos de operação. Os modos definidos seriam o modo Safe, que é o primeiro modo em que o satélite entra assim que ele é ligado. O modo de aquisição de atitude, onde são funcionais os sistemas de energia, de controle de atitude e o computador de bordo. O modo nominal, que é onde o satélite passa a maior parte da vida útil. Nele todos os subsistemas estão em operação e é onde são feitas as observações. Estando em qualquer um dos modos, o satélite retorna para o modo Safe em caso de falha crítica, e esses modos são acessíveis por telecomando a partir do modo Safe. No modo de descarte não há operações, porque a reentrada seria não controlada. Então, as considerações finais são que esse trabalho apresentou a pré-fase A do projeto da missão FireSat-PR, onde foram feitos estudos preliminares de órbita, subsistemas e modos de operação. O requisito de baixo custo teve grande impacto nas decisões de projeto e concluiu-se que novas iterações no processo SME são necessárias para refinar as estimativas e também considerar alternativas de missão, como, por exemplo, o uso de constelações. Essas são as referências da apresentação. E é isso. Obrigada pela atenção.